Quando vocês forem em algum lugar, dá uma olhada para ver se vocês conseguem ver essa capa de proteção, tá? E quais são os critérios e as restrições de aplicação dessa rede compacta? Pode usar essa rede compacta em qualquer lugar? Né? Ela é adequada para todos os lugares? Então, alguns critérios importantes a serem levados em consideração ao realizar um projeto de rede compacta de distribuição elétrica. A rede de distribuição compacta, ela é adequada em locais nos quais a necessidade de melhoria dos índices de confiabilidade e segurança nas instalações elétricas, melhor convivência com a arborização ou maior impactação da compactação, das redes. Então, ou seja, quando ela não é compacta, ela ocupa um espaço maior. Visualmente, ela ocupa um espaço maior também, né? Então, dependendo do local, eles optam por ela justamente para uma questão de uma arborização, você não ter que desmatar. Então, vai depender do local. Então, essa é uma dos critérios que eles utilizam. Então, a área de congestionamento de circuitos, saída de subestação, por exemplo. Com a compactação das redes, há a possibilidade da instalação de até 4 circuitos na mesma estrutura. Condomínios e loteamentos fechados, quando houver existência de áreas fechadas, considerando os aspectos de segurança e confiabilidade. Áreas onde existe um maior índice de confiabilidade devido às características dos consumidores especiais, em locais com densa arborização, áreas de difícil convívio da rede convencional com as edificações, em áreas com frequentes ações de vandalismo, então eles optam por essa, em locais onde são constantes os desligamentos causados por contatos de objetos estranhos na rede, e também em áreas rurais com vegetação preservada por lei. Tá? Então, você não vai usar em todos os lugares, você usa em alguns lugares específicos, ok? E locais adequados para a utilização dessa rede compacta. Então, as redes compactas de energia elétrica garantem uma maior eficiência energética para os consumidores finais, o que aumenta a confiabilidade do sistema de fornecimento. Tal tecnologia proporciona à sociedade diversos benefícios. Então, confira ali todos os pontos, né? Os benefícios ao instalar no seu projeto, né? Quando você for analisar isso, né? De uma rede compacta de distribuição elétrica. Aprimora os indicadores técnicos de qualidade, resulta em maior eficiência energética, então reduz ali imprevistos e perdas programadas, gera muito mais economia, porque a rede compacta ela necessita de menos intervenções, então isso diminui os custos operacionais com manutenção preventiva, corretiva, diminui os riscos de índices de acidentes também, reduz a necessidade da poda de árvore e a utilização de cruzetas de madeira. E em um cruzamento, por exemplo, aéreo, com redes convencionais, as redes compactas devem ser posicionadas em um nível superior em relação ao convencional, conectando-os através do acessório chamado flip-tap, tá? Que são esses aqui, são chamados de flip-tap, com os cabos protegidos, tá? Então, utiliza aqui para poder separar. Ela vem toda juntinha aqui, aí chega aqui e separa para poder continuar a distribuição, ok? E o profissional é quem deve garantir as distâncias mínimas entre os circuitos. Então, você tem uma distância aqui de pelo menos 1,5 m, tá? De distância nessa parte do cruzamento. O alimentador, nesse caso, deve ser colocado sempre do mesmo lado da via em relação à sua origem, ou seja, fonte e carga. Dessa maneira, impossibilitando possíveis intervenções na parte da distribuição das fases, tá?
Importante apontar também que, para evitar eventuais contatos de objetos e animais, todas as partes desprotegidas, como por exemplo emendas, derivações de cabos e buchas de transformadores, deverão ser cobertas com uma espécie dessa capa protetora, né? Com exceção das chaves faca e chaves fusível e estribos. Essas chaves não são cobertas justamente para facilitar em caso de algum desligamento, alguma emergência, tá? Prevenção dos riscos nas operações. Então, mas elas não são melhores, elas têm menos risco de... Tá, mas ainda assim tem as prevenções nos riscos de operações, tá? Então, realizar qualquer processo nas redes compactas de distribuição, um eletricista que estiver fazendo a manutenção e operação dessa rede deve considerá-la como se ela fosse uma convencional nua. Assim, né? Intervirá na rede com muito mais cautela e vai eliminar qualquer possibilidade de incidentes e que provavelmente poderiam acarretar em alguma fatalidade. Então, mesmo ela sendo compacta, mesmo ela tendo ali a capa de proteção, né, a esses condutores, quando ocorre uma intervenção, o operador ele tem que imaginar que ela é nua, né? Não tem essa capa de proteção. Então, ele considera como se ela fosse uma convencional, beleza? Então, as redes elétricas primárias, né, que são as redes de distribuição de média tensão e que atendem empresas aí, as indústrias de médio e grande porte, elas têm uma tensão usual ali de 3,8 kV em corrente alternada. E as redes secundárias, né, que é a distribuição de baixa tensão, que atendem os consumidores residenciais, pequenos estabelecimentos comerciais, iluminação pública, já tem uma rede na valor de 380, 220 ou 127 em corrente alternada, tá? Então, a distribuição de energia elétrica no nosso país possui basicamente 3 tipos de linha, de alta, média e baixa tensão. Entretanto, a potência de distribuição pode ser dividida essencialmente em rede elétrica primária, que são as redes de distribuição de média tensão, que além do papel de distribuição abrange as empresas e indústrias de médio e grande porte. Então, por exemplo, o Instituto vai chegar ali uma rede primária, por isso que tem ali uma subestação ali na entrada bem próximo ali da portaria ali tem uma subestação, tá? Então, no dia que vocês forem, que será em breve, a gente vai poder observar essa subestação, tá? E tem a rede elétrica secundária, que é para baixa tensão e abrange consumidores residenciais, pequenos estabelecimentos comerciais e iluminação pública, tá? Então, para sua casa vai vir da rede elétrica secundária. Então, as empresas distribuidoras de energia, seja ela pública ou privada, elas são responsáveis pela entrega da energia e, assim como acontece com o sistema de transmissão, a distribuição é constituída por fios condutores, transformadores e equipamentos de medição, controle e proteção das redes elétricas. Então, o sistema de distribuição é muito mais amplo e ramificado que o de transmissão, pois tem por objetivo chegar aos domicílios e às empresas de todos os consumidores finais. E as distribuidoras, elas vão operar nessas linhas de média e baixa tensão, também chamadas de rede primária e secundária, respectivamente, tá? Então, as linhas de média tensão são aquelas com tensão elétrica entre 2,3 kV, 44 kV, vai estar aí nessa média. E são muito fáceis de serem vistas em ruas e avenidas das grandes cidades. Estão frequentemente compostas por 3 fios condutores aéreos, sustentados por cruzetas de madeira em poste de concreto. Então, são aquelas mais altas, ok? As redes de baixa tensão, com tensão elétrica que pode variar aí entre 110 e 440 volts,
né, dependendo do que a gente tiver, são aquelas que também afixadas no mesmo poste concreto, que sustentam ali as redes de média tensão, mas localizam numa altura inferior. E normalmente elas vêm ali na horizontal, tá? Desculpa, na vertical. Na horizontal a gente tem a primária e a secundária na vertical. Então, as redes de baixa tensão levam a energia elétrica até as residências e pequenos comércios, indústrias, por meio dos chamados ramais de ligação. Por exemplo, os supermercados, comércios e indústrias de médio porte adquirem energia elétrica diretamente das redes de média tensão e ali devendo transformá-la internamente para níveis de tensão menores, sobre a sua própria responsabilidade, tá? Então, mais ou menos o que acontece lá no Instituto. Ok? Então, essa transformação, por isso que a gente tem ali uma subestaçãozinha. O setor de distribuição é um dos mais regulados e fiscalizados do setor elétrico, tá? Então, além dele prestar esse serviço público sobre o contrato ali com o órgão regulador do setor, que a gente tem, por exemplo, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a própria agência, ela edita as regulações, as portarias e outras normas para o funcionamento adequado do setor de distribuição. Então, ela é rigorosa com essa fiscalização, ok? E um exemplo são os procedimentos de distribuição, também chamados de PRODIST. Então, esses PRODIST, esses procedimentos de distribuição, o qual dispõe disciplinas, condições, responsabilidades, penalidades relativas à conexão, planejamento de expansão, operação e medição de energia elétrica, tá? Então, são procedimentos muito importantes. O PRODIST ainda estabelece alguns critérios e indicadores de qualidade de consumidores e produtores, distribuidores e agentes importadores e exportadores de energia. Outro diferencial para o setor de distribuição é a resolução que a gente tem 414 de 2010, a qual elucida, tanto para consumidores quanto para os demais agentes do setor, o que é distribuição, conceitos-chave e normas de funcionamento, cobrança, atendimento e tudo relacionado a esse setor de distribuição, tá? E vale acrescentar também que as distribuidoras de energia, assim como as transmissoras, né, o setor de transmissão, não podem estabelecer seus próprios preços, pois são regulados pelo poder concedente e é representado, no caso, pela ANEEL. Então, isso se deve principalmente ao fato de que distribuidoras serem concessionárias do serviço público de distribuição de energia, signatárias de contratos de concessão que prevêem métodos regulatórios para o estabelecimento de preços aos consumidores. E o sistema regulatório, ele aplicado à distribuição de energia elétrica no Brasil, é do tipo preço-teto, tá? Então, o máximo que pode ser cobrado é esse valor. Ali para baixo, se a concessionária quiser, né, a empresa de distribuição quiser, ela vai cobrando um valor menor. Mas ele estabelece o teto, o preço máximo, no qual o órgão regulador estabelece ali os preços máximos que podem ser aplicados por essas empresas, tá? Então, essa regulação ela é muito importante para nós e a gente vai ver depois também um pouco dessa parte de tarifária. E no próximo vídeo eu vou continuar, ok?